Boa noite pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa super live aqui das segundas da Psi do Esporte. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Boa noite a todos. A gente hoje vai ter um papo bem legal. As emoções no esporte, como é que a gente trabalha, as emoções que vêm antes, durante e depois, né, das competições e treinamentos. Então a gente vai ter hoje um papo bem bacana. Eu separei aqui alguns livros para mostrar para vocês, algumas ideias, né, também sobre o tema que prende muito atenção, né, do pessoal do esporte, a questão das emoções e como que a gente avalia, como que a gente trabalha, né, pessoal, os aspectos emocionais dos atletas, como que isso é importante da gente conhecer, conceituar, né, e compreender aqui as fases, né, principalmente as fases e as respostas emocionais. Eu estou dando um tempinho, o pessoal está chegando, para não começar e aí a turma pegar o bonde andando, né, mas estou feliz, eu vacinei aí a primeira dose da Coronavac, vai fazer 12 dias amanhã, estou super contente, foi uma emoção enorme, né? E aí, depois de amanhã, eu vou poder vacinar H1N1 e daqui 15 dias a última da Coronavac, né? A gente tem que comemorar essas vitórias, né? E eu espero que vocês todos aí estejam em proteção, né? Tomando cuidado e dia a dia a gente vai vencer essa, né? Todo mundo junto e misturado, né? Como a gente fala. Turma, vamos lá. Eu separei aqui algum material para começar a falar sobre emoção e aí abri, né, aqui junto com o nosso outro Instagram, a Psicologia do Esporte SP, e ela, aqui para mim, ela tá parecendo ao contrário, não sei se para você tá, não, tá certo aqui, tá certo. Ah, eu coloquei esse modelo, né, para nortear o nosso papo sobre os sistemas, né, e a conceituação e aonde a gente vai transitar na live de hoje sobre a questão das emoções no esporte. Então, a gente tem aí as emoções situadas, né, dentro aí de um núcleo, né, um núcleo conceitual que envolve o sistema cognitivo, o sistema fisiológico e o sistema social. Então, a gente vai, a todo tempo, hoje, eu vou fazer referência ou à parte da autoimagem, do autoconceito, da identidade, ou a questão das respostas fisiológicas que estão muito associadas, né, à questão da emoção, ou a parte social, que também, né, torcida, patrocínios, expectativas, família, diretores, comissões técnicas, os próprios atletas, né, muitas vezes têm uma expectativa muito grande. Então, a gente vai transitar por um núcleo, né? Um núcleo cognitivo de como eu interpreto, de como eu tenho a minha digestão, né, da minha emoção, como é feita essa tradução, como o meu corpo reage. A gente sabe muitas vezes que o corpo reage quando o trabalho psíquico não é bem feito, né? Uma das bases da psicossomática, que é o peso, né? O peso de uma ideia, o peso de uma emoção que não está conseguindo ser trabalhada e como que o corpo opera
diante dessas emoções. Então, aí a gente tem um sentido fisiológico da questão. E como que o ambiente externo, aqui eu coloco como o contexto, né, o contexto social, também interage, né, diante desses fatores. Né? Então, para nortear, né, um pouco o nosso papo, eu peguei um livro aqui, o qual eu indico bastante. Eu vou indicar alguns livros para vocês hoje que falam sobre emoção e interpretação das emoções, né, em algumas modalidades que eu tenho aqui e vou sugerir para vocês. Mas como um norte, né, da live de hoje, eu peguei o livro do professor Sammusky, chamado Psicologia do Esporte, Dietmar Sammusky. Ele é da editora Manoli. Tá? Esse livro, se eu não me engano, ele ainda tem para vender. Ele é muito bacana, tá? É um livro muito completo, tem temáticas, eu vou ler rapidamente para vocês terem uma ideia do que ele nos traz, né? Ele nos traz introdução da psicologia do esporte, regulação psicológica da ação esportiva, personalidade, percepção no esporte, atenção e concentração, motivação, emoções no esporte, que é o capítulo que eu separei para hoje, estresse, que é bem interessante, agressão no esporte, liderança, imaginação e treinamento mental, que faltou bem pouquinho. Vocês viram lá, né? Na enquete. Teve 2 votos a mais para emoções no esporte. Então, eu não vou nem abrir enquete para a próxima. Tá bom? Vai ser sobre imaginação e treinamento mental. Porque, poxa, tiveram acho que 74 votos para emoção e 71 para imaginação e treinamento mental. Então, já vai ser esse o tema da segunda-feira da semana que vem. Psicologia aplicada às lesões esportivas, olha só que legal. Tem um capítulo todinho voltado para lesões. Atividade física, saúde e qualidade de vida. A criatividade dentro de uma visão multidisciplinar. E o super treinamento e recuperação. Então, aqui fala de burnout, fala dos sintomas da síndrome de super treinamento e burnout. Então, pessoal, é um livro muito, muito, muito joia, tá? Psicologia do Esporte, professor Dietmar Sammusky. Bom, eu vou começar, né, falando sobre emoções do esporte, falando hoje sobre um tenista, né, que eu coloquei nos meus stories, um tenista que ganhou o US Open e desenvolveu talvez o início de uma depressão, né? Tá nos meus stories, quem puder dar uma olhada. Ele ganhou o US Open e agora está diante de uma melancolia incrível, uma melancolia imensa e não está conseguindo reagir diante dessa emoção que ele está sentindo um pouco tempo depois da conquista de um dos campeonatos mais importantes do circuito do tênis. Então, voltamos aqui abaixo ao nosso modelo de compreensão da emoção. Uma emoção muito forte, né, que é uma conquista de um dos campeonatos mais tops do mundo no tênis, e uma depressão. Como é que a gente interpreta dentro desse modelo proposto pelo professor Sammusky? A gente interpreta da seguinte forma: o ambiente, o aparelho psíquico não conseguiu assimilar o conteúdo da vitória, contundente, vejam, contundente, foi, acredito que o primeiro título dele no US Open, talvez o primeiro grande slam da vida dele, que são os campeonatos mais importantes do mundo, e depois ele deprimiu. Ele está sem vontade, ele não está conseguindo fazer nada. Isso me lembra, fazendo um parênteses aqui, no meu último livro que eu comento sobre a síndrome de cegueira, né, dentro da quadra de tênis, que eu refaço um relato de um caso antigo meu, que eu atendi durante muitos anos, do atleta que não conseguia vencer. Ele não conseguia vencer.
né? Esse rapaz que eu publiquei hoje, ele conseguiu vencer, mas o peso dessa vitória foi tão grande, né? Foi tão intenso que ele deprimiu. Então, o aparelho psíquico não conseguiu trabalhar, digerir, traduzir essa vitória, e o que aconteceu? Fisiologicamente, psicofisiologicamente, ele deprimiu. Então, vejam a primeira relação que eu faço na prática da emoção e a dupla relação ali entre o aparelho psíquico e o componente fisiológico, psicossomático, né, gente? Então, o pessoal acha que é só na derrota que existe a dificuldade da elaboração psíquica, e não é. Eu venho falando isso pelo menos há 10 anos, né? E esse caso desse rapaz, desse tenista, fica muito evidente, né? A dificuldade de você trabalhar com um novo status, um status de vencedor, um status de êxito, né? É muito complicado isso. E aí começo aqui a introdução, né, do professor Samuski sobre as emoções. Inclusive ele fala sobre um jogador de tênis que rebate uma bola fácil na rede, golpeia sua raquete contra o solo gritando: olha que idiota que eu sou, olha que idiota que eu sou, né? Ou, durante um campeonato, uma equipe de futebol da segunda divisão ganha inesperadamente contra a equipe favorita da primeira divisão. Depois da partida, os ganhadores se abraçam e se beijam diante do aplauso dos torcedores. Entretanto, os perdedores regressam aos vestiários cabisbaixos, sérios e decepcionados. Ou um atleta do salto em altura sofre uma lesão um pouco antes do campeonato nacional. Ele se sente frustrado por já não poder competir, apesar de estar em boa forma. Na primeira competição, depois de uma longa pausa por conta da lesão, ele se sente nervoso, inseguro e tem medo de sofrer uma nova lesão. Caso isso aconteça, ele pensa em encerrar sua carreira esportiva. Tá? Isso são emoções comuns no alto rendimento. Ou, se vocês quiserem, um corredor de maratona alcançou um novo recorde e responde às perguntas sobre como se sentiu durante a corrida. Abre aspas. Eu não posso recordar exatamente o que se passou. Eu corri como uma máquina, como se eu estivesse em transe. Então aqui vocês percebam, né, que o estado flow, aqui certamente ele foi um estado flow, em que ele estava no melhor da performance dele, tanto no plano físico, tático, técnico, esportivo, né, de uma forma ampla. Aí a gente tem um relato do Boris Becker, que foi um tenista fantástico, né? Eu tive o prazer de acompanhar esse tenista jogando durante muito tempo. Ele foi o tenista número 1 da Alemanha. E depois de uma vitória em Wimbledon, é um torneio super, né, importante na Inglaterra, ele diz o seguinte ao repórter: sinto uma sensação de loucura. Olha isso, gente. Uma sensação de loucura. Eu sinto-me super feliz e eu poderia agora beijar todo o mundo. Né? Vejam a euforia. Vejam a euforia. Né? Olha como a euforia ela invade, né, o atleta e deixa o atleta refém de um significado. O atleta fica sem significado para entender aquela emoção. De novo, aqui no nosso exemplo abaixo, né, o sistema psíquico do atleta não consegue trabalhar. Ele não consegue assimilar o significado daquela vitória. Por exemplo, como o Boris Becker falou, é como uma sensação de loucura. Quer dizer, o entusiasmo, o frenesi, né, é uma loucura. O atleta consegue traduzir isso como uma loucura. Né? Então, o conceito de emoção, pessoal, passa muito dentro desse modelinho aqui que vocês estão vendo abaixo, na nossa Psi do Esporte SP, nosso outro Instagram. Vou continuar. Dentro desse modelo, para entender as funções fundamentais das emoções no esporte, precisamos analisar as ações esportivas dentro de um contexto situacional, que é a interação entre a pessoa, a tarefa e o meio ambiente. Né? As emoções, elas exercem duas funções básicas.
a função de organizar, orientar e controlar as ações. Por exemplo, os atletas orientados ao fracasso, né, cognitivamente, planificam suas ações de forma diferente daqueles que são orientados para o êxito. E a função energética de ativação, e também há uma função energética e de ativação. Por exemplo, um esportista alegre participa mais ativamente no treinamento do que um desmotivado, né? Então, a gente pode distinguir duas funções fundamentais da expressão no contexto esportivo. Vamos lá. Autorregulação, que é muito importante, eu sempre falo para vocês da ativação, como que, às vezes, a ansiedade pode ser um vetor importante para a autorregulação da própria ativação de performance, né? Então, sobre a autorregulação, a que ela se destina? Demonstrar reações emocionais pode ajudar a superar altos níveis de estresse e ansiedade e mudar um estado emocional. Expressar um estado emocional oposto ao que é atualmente vivenciado e utilizá-lo para superar um estado negativo. Demonstrar autoconfiança parece uma estratégia efetiva para controlar o nível de ansiedade em situações sociais. Olha aqui embaixo. Situações sociais. Não demonstrar reações emocionais pode ser uma estratégia utilizada para proteger a própria imagem, né? E aí a gente tem a questão da regulação nas relações sociais. Não demonstrar emoções é uma estratégia utilizada no esporte para esconder informações e irritar o adversário. Vejam, numa partida de tênis, por exemplo, se a gente for fazer uma análise dessa expressão emocional, muitas vezes, eu lembro quando eu fui tenista profissional, jogava campeonatos e, não raro, eu tinha a sensação, quando o meu adversário, o meu oponente, ficava bravo, quebrava a raquete, xingava, eu falava para mim mesmo, eu estou bem. Eu interpretava isso, né? O cara tiltou, o cara tá louco. Eu vou aproveitar agora e vou fazer bastante ponto, né? Então, existia uma mensagem no descontrole emocional do adversário e eu, do outro lado da quadra, interpretava como uma possibilidade, né, de eu ganhar vantagem em cima do descontrole do meu oponente, né? É isso que está dizendo o livro aqui. A expressão de emoções negativas fortalece a confiança do adversário. E às vezes os atletas utilizam a estratégia a fim de induzir uma sensação de culpa no adversário. Tem atletas que utilizam essa expressão negativa, muitas vezes, como tentativa de desestruturar o adversário. Mas não raro o que acontece é que eles acabam se autodesestruturando, né, pessoalmente. E aí, pessoal, na sequência, eu peguei aqui um trecho de um livro chamado O Jogo Mental do Pôquer. Olha só, O Jogo Mental do Pôquer. É um livro fantástico, escrito pelo Jerry Tendler, que ele trabalha com equipes de esportes eletrônicos, e aqui ele deita e rola nas questões emocionais dos jogos eletrônicos e também no pôquer, né, que é uma atividade, uma modalidade esportiva que exige muito do controle mental, né? Então aqui ele fala de várias emoções que costumam dominar os atletas nos esportes eletrônicos, no pôquer, né? E eu posso dizer para vocês e atestar para vocês que muito do que ele fala aqui serve para os esportes clássicos. Tênis, basquete, vôlei, não só para os esportes eletrônicos, tá? E eu separei, aqui inclusive imprimi uma parte, aqui para ficar mais fácil, eu selecionei alguns trechos que eu queria dividir com vocês sobre emoção. Diz o Jared o seguinte: a emoção não é o problema. Na essência, achamos que raiva, medo e excesso de confiança são ruins e por isso devemos nos livrar deles.
Mas essas emoções são o sintoma e não a verdadeira causa do porquê, né, você pode eventualmente não estar atuando positivamente, produtivamente. Quando encontra a causa, o papel da emoção muda completamente. E o papel dessas emoções vai servir como destacar falhas na forma como você encara o jogo no seu planejamento mental. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte: que existe um jogo mental. Existe um jogo mental? Existe. Existe um jogo interno, por exemplo, que aqui é o jogo interior do tênis. Está aqui, tem um livro, né? Do Timothy Galloway. Uma análise psicológica do jogo de tênis. Está aqui, com percepções valiosas sobre o significado de vencer para todos os que buscam uma maneira mais eficiente de jogar nos esportes. Então, aqui está aqui, pessoal, está aqui o jogo interior do tênis. Ele fala, ele cria aqui duas instituições, ele cria o ego 1, o ego 2, um ego que dirige e que ordena, e o ego 2, que é aquele que executa. Ele faz, é uma elaboração bem interessante e que nos mostra, né, um pouco do conflito nessa atmosfera psíquica aqui no caso do tênis, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês, na essência, a emoção é alguém dizendo exatamente o que trabalhar em seu jogo mental. Se você não tem ideia do que este alguém está dizendo, você tenta matá-lo. Pessoal, eu estou aqui falando de significação. Quando a gente não entende, quando a gente não. E aí é uma das funções primordiais e prioritárias da psicologia enquanto ciência. E da psicologia clínica, enquanto as abordagens estão aí, né? Para quê, fundamentalmente, quando a gente fala em emoção? Elas nos oferecem recursos para que a gente entenda efetivamente como interpretá-las. Se a gente não interpreta, se a gente não significa um estado emocional, de novo aqui, ó, o que vai acontecer? Certamente o nosso sistema somático, fisiológico, né, vai se sobrecarregar, tá? E a psicossomática não nos deixa mentir, né? Então, a ideia é que quando a gente não consegue digerir, traduzir, compreender um estado emocional, a gente tende a tentar aniquilá-lo. E ao fazer isso, a gente normalmente joga para o corpo. A tentativa de aniquilação de um estado emocional que não foi trabalhado, compreendido, mastigado psiquicamente, tende a virar sintoma. E esses sintomas é o que eu digo para vocês. Na parte emocional, o que eu mais recebo na clínica: medo do sucesso, medo do fracasso, medo dos pais e suas relações com a prática dos esportes, medo de torcida. Eu fiz um vídeo hoje aqui para o feed do Instagram, deve ir essa semana, um vídeo mais longo um pouco, falando sobre o significado da torcida, gente. Por que tem tanto atleta que tem dificuldade de competir com o estádio cheio? Por que a gente está tendo tantos resultados? Parem e pensem. Por que a gente está tendo tantos resultados nesse momento que os estádios estão vazios? Não acha interessante? Resultados bem improváveis. Ah, professor, mas zebra sempre teve. Sim, zebra sempre teve. Mas não nesse percentual, nessa carga de zebras que a gente está tendo, que é uma coisa absurda, né? E aí você começa a entender o seguinte: qual é a participação no comportamento? Aqui, ó, conceito social, aqui embaixo, tá? Ligadinho com emoção, né? Tá aqui. Eu coloquei no slide aqui abaixo na Psico Esporte SP, né? O sistema social. O sistema social, por exemplo, nesse exemplo que eu estou falando da aproximação com a emoção, tá a torcida. Estádio vazio. Estádio vazio, os atletas, e alguns atletas, se sentem muito mais confortáveis. Eu não sou xingado, eu não sou vaiado,
né? Então, veja, é muito importante a gente entender que existe um sistema social também absolutamente operante que pode determinar o rumo das minhas emoções. E acho que não é difícil da gente perceber isso, né? Porque se eu sou um jogador, você vai ter, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, eu sou um jogador do Palmeiras, jogo de torcida única, e eu vou jogar no estádio do Corinthians, com ele vazio, eu vou me sentir muito mais à vontade do que com, sei lá, 30, 40 mil torcedores me xingando. Agora, tem atletas também que nessa circunstância se motiva, porque interpreta cognitivamente a questão da presença da torcida como algo que catalisa, como algo que movimenta, né, e traz um resultado, uma resultante positiva e produtiva para a sua performance. Por isso, cada um reage de uma forma. Mas o que é importante é o sistema social, esse conceito social e como ele atua diretamente no campo da emoção, sobre como ela é traduzida psiquicamente e como, se não houver uma boa tradução da emoção, a somatização normalmente é um processo provável, né, dentro desse sistema. Bom, quando o sistema emocional se torna hiperativo, muita emoção, muita emoção, muita emoção, ele desliga ou ele pode desligar entre aspas, né, as funções cerebrais superiores. Quais são? Pensamento, planejamento, percepção, conscientização, organização e até o controle emocional, que é o que a gente fala, nossa, sua mente ficou em branco, né? A mente apagou. E aí você perde jogadas, você se fixa naquilo que não precisa, em informações irrelevantes do ambiente, né? Desnecessárias, se perde, né? É, você superestima a importância de algumas informações. Você sabe a resposta certa, mas é como se a sua cabeça tivesse uma névoa, né? E você volta aos seus maus hábitos. E quando a emoção de um jogo ruim não desaparece completamente, na próxima vez que você vai jogar, você não estará começando do zero. Ainda vai ter alguma emoção residual pendente do seu último jogo. E isso significa que o seu limite foi reduzido, que você poderia chegar ao seu limite da emoção mais depressa. O acúmulo de emoção é o que torna mais difícil jogar bem. Quer você esteja numa fase boa ou ruim. Olha que interessante. Vejam que interessante. Quando o Jared fala, né? O acúmulo de emoção. E aqui ele deixa bem claro no livro dele que esse acúmulo não é só de uma emoção ruim, é também de uma emoção boa. Por exemplo, o que eu falei do Boris Becker, ele sentiu e disse depois que ele conquistou o Wimbledon, né? Eu sinto uma loucura. Dependendo do momento em que você sente essa loucura, isso pode não ser bom. A tua ativação pode chegar num ponto tão elevado que você pode vir a ter uma quebra, né, abrupta do seu rendimento, da sua performance. Essa carga emocional que pesa fortemente em sua mente e faz com que você reaja de uma maneira que parece totalmente desproporcional ao que aconteceu. A gente pode, por exemplo, você assiste uma partida de futebol, você não sabe como é que está o campo interno, o mundo interno das emoções dos atletas. De repente, um atleta erra um chute a gol, não foi nem um pênalti, nada, foi, sei lá, foi fazer uma cobrança de falta e errou uma falta aparentemente difícil, né, de fazer o gol, mas enfim, ele demonstra uma reação absolutamente fora do esperado. Você fala assim, bom, tem alguma coisa aí. Provavelmente esse atleta já entrou com questões conectadas à emoção e que faltava ali 3, 4 gotas de água para transbordar o balde, né? Aí que a gente, por isso que eu falo para vocês, a emoção, perdão, a observação de campo, de treino, de jogos, ela é fundamental para que a gente tenha substratos, conteúdos que a gente possa confrontar com as entrevistas iniciais, com contato com a comissão técnica, com o trabalho multi, inter e transdisciplinar,
Por isso que é tão importante a gente estar aonde o esporte acontece, né? Vamos lá. Essa carga emocional, então, pesa, né? Como eu disse, tá? Um erro padrão faz com que você entre num tilt insano, ou seja, num vórtice você se perde, né? Aí você começa a ter uma ansiedade, estado elevado, taquicardia, sudorese, enfim, um monte de disparos, né? Descargas fisiológicas, um monte de descargas mentais, pensamentos caóticos. Agora já foi, perdi tudo, não vou mais conseguir fazer nada, enfim, você entra num terremoto cognitivo, né? Um erro padrão faz com que você entre num tilt insano, porque você está reagindo a todos os erros que você perdeu no passado, e não nesse. Olha aqui, gente, quando a gente reage diante de um momento, e quando a gente já viveu esse momento outras vezes, a gente tem a tendência de descarregar toda a emoção que a gente viveu no erro anterior para o erro atual. Isso é, quando a gente não trabalha psicologicamente, quando a gente não digere. E o trabalho psicológico, ele vem muito como um apoio na digestão, na tradução, na compreensão, na acomodação dessa emoção, para que ela não fique vindo. A emoção ela precisa ser trabalhada, gente. Em algum momento ela vai ter que ser trabalhada. Senão é o que a gente chama do acting out, né? Na psicanálise o pessoal fala do acting out, que é surtar, né? É o tilt que o Jared fala aqui no livro dele, é tiltar. Quando você tilta, você faz um acting out. Você grita, você perde as suas funções, você desliga o teu pensamento da sua forma de operar, né? Não, quando essa emoção acumulada é iniciada, a intensidade é tão forte que rapidamente domina a sua mente e sua capacidade de manter o controle. Aí, ou você congela, que é o freeze, né? Ou se acha o deus do jogo. A única maneira de você permanecer no controle nesse momento é se concentrar na preparação feita anteriormente para reduzir a emoção acumulada. Ou seja, quanto melhor você puder reconhecer o acúmulo dessa emoção, melhor você vai poder tomar medidas para impedi-la de superar o seu limite e permanecer num total controle emocional. Por exemplo, um jogador pode ter uma incerteza após um dia difícil, perdendo sem saber se ele jogou mal ou se era apenas uma variância, né? Em seguida, passado mais alguns dias, depois de constantemente enfrentar novos erros, ele começa a duvidar se ele está fazendo mesmo a jogada certa. E aí ele começa a hesitar, repensa a decisão, vai contra o instinto, vai contra tudo aquilo que foi treinado, né? E vai cometer os erros sucessivamente. Então a ansiedade começa a se mostrar quando se está jogando jogos importantes por medo de cometer um erro, porque ele aprendeu que ele erra, chega na hora, ele erra. A boa notícia é que o contrário também acontece. E é importante que a gente esteja ali para reforçar o acerto também, porque a tendência, quando se acerta várias vezes, é na hora que você tem aqui, ó, o sistema social, que é o juiz em campo, a torcida, enfim, o time adversário. É quando isso acontece, quando essa situação, quando esse ambiente se forma e se constitui, o atleta vai estar bem preparado para encarar. Né? Então, a ansiedade começa e se mostra quando se está jogando jogos importantes por medo de cometer um erro. Agora, com um mau jogo misturado a uma fase ruim, a ansiedade começa a surgir antes mesmo dele começar a partida. Né? Simplesmente pensar na competição é suficiente para desencadear a ansiedade. Ao longo do tempo, o que começou com uma incerteza se transformou em um forte medo de errar. Então, ele não joga de forma intensa e correta. Em vez disso, passa horas trabalhando no seu jogo, né, as táticas, as técnicas, tentando descobrir a forma perfeita de evitar novos erros. Então, pessoal, emoção ela é essencial para o desempenho.
Somente há problema quando existe muita ou pouca emoção positiva ou negativa. Ter muita confiança também é um problema, porque desliga a sua capacidade de pensar, e estar cansado é um problema também, porque você não tem energia suficiente para pensar, né? Então, eu acho o seguinte, normalmente, até como dica, né, eu dou uma dica para vocês, a criação de protocolos emocionais é bem interessante. Já fiz isso com muitas equipes, e acho que em meio à pandemia também é uma forma da gente ter um contato mais próximo com o comportamento emocional dos atletas, né, das equipes. E eu estou trabalhando em algumas equipes de modalidades diferentes, e eu tenho feito isso. No Google Formulários, você pode criar formulários. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Um formulário que eu criei para um time de Rainbow Six, né? É uma modalidade de esportes eletrônicos que eu atuo. Você coloca ali o nome dos jogadores, né? Você coloca qual mapa que foi jogado naquela partida. Depois você coloca, atribua um valor de 0 a 10 sobre como você se sente agora após, como você sente individualmente, né, agora após o jogo, e depois atribua uma nota entre 0 e 10 sobre a sua avaliação do trabalho de equipe. Aí depois, qual a expressão que melhor simboliza a sua emoção do momento? Então, aí tem uma carinha feliz, que é satisfeito, tem uma que é com a boquinha assim, que é não sei, tem uma carinha para baixo que é insatisfeito, e tem uma carinha brava, meio assim, que é cansado, né? E aí, no final, considerações. Então, os atletas, quando terminam de jogar o mapa, eles abrem o formulário, clica. Quem sou eu? Fulano. Que mapa foi jogado? Tal mapa. É tudo fácil, né? Atribui um valor entre 0 a 10, como foi a minha participação no jogo? Tanto. Como eu vi o time? Tanto. A carinha que eu estou me sentindo agora, clica, e aí um campo embaixo sobre as considerações das respostas. E aí, pessoal, eu vou recebendo o dia inteiro. Meu Google Drive é uma loucura. Eu fico o dia inteiro, porque eu tenho algumas equipes que eu estou trabalhando agora. Então, eu tenho o dia inteiro formulários recebendo. Então, eu estou vendo o time de Rainbow Six, o que eles estão fazendo lá, o time de PUBG, o que estão fazendo lá, o time de basquete, como é que foi o treino. Eu estou fazendo uma... Como eu não posso estar no lugar, pelo menos eu tenho um feedback descritivo, né, do campo emocional. Então, por que escrever os protocolos é tão importante? Porque desenvolve o reconhecimento, ou seja, você, ao responder o formulário, é um momento em que você olha para si e faz uma autoanálise, uma autoavaliação. Você aumenta, assim, a velocidade da sua aprendizagem, né, um belo instrumento. Você transforma o que está na sua cabeça em algo concreto, ou seja, eu estou satisfeito, o time jogou bem, eu também estou satisfeito comigo. Você legitima, né, uma ideia, uma experiência, e você cria um registro de comparações e referências futuras. Quer dizer, você tem aí no final do dia, eu posso fazer uma somatória, né, das médias de atribuição pessoal, e vejo qual foi a média de atribuição individual do time. A mesma coisa no plano coletivo. Eu somo todas as médias, né, atribuídas ao time, e vejo qual foi a média do time naquele dia. Qual rostinho foi preponderante, o satisfeito, insatisfeito, confuso, o pouco satisfeito. Aí eu vejo que o primeiro teve 20%, o outro 35%. Aí eu tenho uma ideia do campo emocional do time, já que eu não consigo estar agora onde o esporte acontece, pelo menos até mais 3 semanas, quando for tomar a segunda dose, e mais 15 dias para ficar um pouco mais seguro, né? E falando sobre a questão do medo, eu não poderia deixar aqui de mostrar para vocês um outro livro que eu quero indicar, chamado O Medo no Esporte, Estados Emocionais e Rendimento Esportivo. Esse é um livro
que é obrigatório, né? Ele é basicamente obrigatório, tá, gente? Para vocês terem. Ele é da editora Fontoura e ele vai explicar tudo que é tipo de medo que atleta costuma ter. Desde aqui, desde do medo da vida cotidiana, ele fala sobre angústia, sobre vergonha, ele fala sobre exposição. Tá ali, ó, sistema social. Ansiedade ou medo, ele faz um bate-bola sobre fobia ou medo, a interferência do medo no rendimento esportivo, a superação do medo no esporte, a investigação do medo na prática esportiva, e aí ele fala sobre a representação e alguns relatos orais que são bem interessantes, que ele sugere, né, aqui. Então, eu recomendo para vocês o medo no esporte. Tá, pessoal? E para a gente aqui, e finalizando o nosso encontro, eu gostaria de dizer o seguinte. A gente tem, antes, né, na fase pré-competitiva, normalmente a gente tem algumas ideias ou algumas dúvidas na fase pré-competitiva. Por exemplo, posso cumprir as expectativas do meu treinador? O que acontecerá se perdermos esse jogo tão importante? Eu espero que eu não me lesione. Isso aqui é típico de jogador, de atleta que se lesionou, né, e está voltando novamente para a atividade. O que vai escrever a imprensa se eu fracassar? Sistema social. O que fazer se o adversário é mais forte e agressivo ou mais bem preparado do que eu esperava? Vejam, são temores, né? Esses temores não só se manifestam em processos cognitivos, mas também podem produzir reações somáticas, né? Motoras, emocionais. Durante a competição, né? Durante a competição, a gente tem o seguinte: a investigação das emoções tem se concentrado, a princípio, na análise de emoções negativas, como medo, agressividade, etc. E tem relegado ao segundo plano os fenômenos positivos, como alegria, ânimo, satisfação, que é muito importante da gente trabalhar, né? Porque são energias de ativação também que fazem o atleta do ponto inicial de performance subir rapidamente a sua zona ótima de rendimento. Não precisa ser só de ansiedade, ou de expectativa, ou de angústia. Pode ser também, né, estados de alta intensidade, como alegria, ânimo e satisfação. Na área do esporte, tem sido investigado estados emocionais positivos que podem se apresentar durante a atividade competitiva. Emoções que acompanham as ações esportivas. Diante desse contexto, aparecem dois conceitos particularmente interessantes. O conceito de flow feeling, que é a sensação de fluidez, né? Foi aquela, no comecinho da live que eu falei da maratonista, né? Quem perdeu, eu vou deixar a live aqui no feed para vocês, mas é o flow feeling, quando você praticamente não pensa em nada, está completamente automatizado e fazendo o seu melhor naquele momento, né? E a análise do winning feeling, que é a sensação de vitória. Olha que legal. Winning feeling. Winning feeling é alguma coisa importante e igualmente perigosa, né? O winning feeling é quando você tem aquela sensação que você fala assim, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Isso nos esportes eletrônicos assim, gente, é batata, assim, é muito comum de acontecer, né? Dependendo da modalidade, dependendo do que você está trabalhando, chega um momento que você fala assim, nós vamos ganhar. Eu vou ganhar. Está tudo desenhado para a vitória. É só não errar. Depende de como você trabalha internamente esse winning feeling, você pode, inclusive, perder, colocar tudo a perder. Então, por isso que é importante. O registro do winning feeling, que é a sensação de vitória, pode ser importante. Ok, temos uma boa vantagem, mas não ganhamos ainda. Por exemplo, né? É um registro, é um registro cognitivo e emocional. Dá aquela sensação, nossa, nós vamos ganhar. Mas a cabeça, né, no treinamento mental, já se trabalhou a seguinte ideia para
traduzir essa emoção? Ainda não ganhamos, foco e atenção. Winning feeling, a linha de chegada tá próxima, ainda não chegamos lá, foco e atenção. Tá? Por exemplo, seria uma coerência que a gente poderia criar entre um estímulo e uma resposta aí já bem dentro de uma área comportamental. Né? E na sequência, as emoções após a competição, né? Uma vitória não é idêntica a uma experiência de êxito. E uma derrota não é em si uma experiência obrigatoriamente de fracasso. As experiências de êxito aparecem quando o rendimento esperado foi alcançado ou superado. As experiências de fracasso se encontram na diferença negativa entre resultado esperado e resultado obtido. As experiências repetidas de fracasso conduzem primeiro a modificações negativas das expectativas de rendimento e, por último, a modificações na personalidade do atleta. As experiências de êxito atuam como catalisadores, estimulam os processos mentais e emocionais, preparam e capacitam para o rendimento. O maior efeito psicológico do êxito esportivo é que ele estimula o esportista a continuar treinando. Assim, o atleta aprende a conhecer a interdependência entre dedicação no treino e sucesso na competição, e novas metas são estabelecidas. Em alguns casos, o êxito pode produzir também experiências negativas, como, por exemplo, arrogância, preguiça, autossatisfação, subestimação do adversário e autoestima exagerada. Né? Então, vejam que não necessariamente, né, o que ele quer dizer aqui, não necessariamente a emoção ruim vai ser trágica, né, vai ser obrigatoriamente maléfica, e não necessariamente a experiência positiva, produtiva, ela vai ser efetivamente algo que vai ajudar o atleta dependendo de como ele interpreta. Então, vejam, eu falei um pouco de psicanálise aqui hoje, um pouco de terapia cognitivo-comportamental, sobre o mesmo tema. Vocês podem falar sobre Gestalt, vocês podem fazer figura e fundo em relação aos conteúdos emocionais que a gente está falando aqui. Vocês podem fazer uma abordagem absolutamente, eminentemente social, pautando a questão da identidade, da autoimagem, os conceitos que estão conectados com a ação e com a relação. Eu sou à medida em que eu estou em relação com. É o conceito básico na psicologia social da constituição da identidade. Então, emoções é um tema bastante amplo, mas que merece essa nossa reflexão. Né? Perguntas, pessoal. Falei, nem sei quanto tempo que eu falei aqui. Nossa, 50 minutos. Como passa rápido. O que vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Estou aqui à disposição. O Misael colocou aqui, investimento R$ 28 na Amazon, provavelmente deve ser o livro do medo, né? O Medo no Esporte, esse livro aqui, né? Pelos estados emocionais, o rendimento esportivo. Eu quero então indicar para vocês o Jogo Interior do Tênis, né? Do Timothy Gallwey. O Jogo Mental do Pôquer, que fala muito sobre emoções, do Jared, né? Fantástico esse livro. E, por fim, não menos importante, o Psicologia do Esporte, né? do professor Dietmar Sabuski. Isso, Misael. O livro do Medo no Esporte, que ele achou ali na Amazon por R$ 28. E estou aqui aguardando. Você tem referências de Gestalt que podem ser utilizadas? Sara, não tenho de cabeça. Não tenho de cabeça. Você sabe que eu tenho alguns alunos que fizeram o TCC sobre Gestalt terapia.
eu vou ver se eu encontro, tá? Eh, e coloco numa das lives ou em algum dos vídeos, eu dou uma publicada nisso. Pode deixar comigo. Yolanda, adorei o conteúdo, gera muitas reflexões necessárias. Obrigado. Indica alguma leitura voltada à psicologia nos esportes. Ô, Fábio, pois é, muita gente me pede isso. Não tem um livro ainda, né? A gente tem a carência de um livro bem fundamentado sobre psicologia nos esportes. Não tem. O que eu te indico é colocar Psychology and Sports e tem alguns artigos em inglês, né? Se você ler. É, e tem o meu, né? O meu capítulo no temas em psicanálise no esporte. Pode deixar, Sara, eu vou ficar de olho para você. E tem o temas em psicanálise no esporte que eu faço uma abordagem mais psicanalítica, claro, falando sobre a questão do sexto player e o terceiro analítico de Ogden. Ali eu falo um pouco de esportes, mas livros sobre esportes, não. Eu tenho um no forno, aliás, tenho dois no forno, eu não estou conseguindo dar conta de tudo ao mesmo tempo, dos times, dos atendimentos, dos atletas, e de todo esse conteúdo, né, que acho que vocês estão acompanhando, de YouTube, são 2 vídeos por dia, aqui no Instagram, tem no Facebook também, a nossa página está com quase 50k de seguidores, então tem muita coisa vindo aí, eu não consigo ainda parar para escrever, mas eu já tenho esse livro de esportes todo mapeado, né? Eu espero conseguir um tempo para me dedicar. Luiz, professor, peraí, por que os atletas brasileiros sofrem tanto com a parte emocional? Boa pergunta, Luiz. Olha, eu acho o seguinte, é uma questão que envolve uma reflexão bastante interessante. Eu penso que o povo brasileiro ele é muito carente, né, de ídolos, de referências, seja na política, seja no esporte, seja nas artes. O brasileiro é um povo carente, né? E não é sempre que nasce um Pelé, um Guga, um Ayrton Senna, né, para tão bem nos representar, né? E eu acho que essa carência gera uma expectativa, que é uma expectativa social, cultural, sociocultural, né? A gente pode dizer que é uma expectativa sociocultural no meio esportivo. Então, os atletas acabam tendo aquela premissa básica de que, assim, temos que ganhar para podermos representar. Temos que representar bem, né? Principalmente quando é seleção, né? Seleção disso, daquilo, aquilo outro. Quando você leva o Brasil no peito, você leva, como já dizia Nelson Rodrigues, né? Um país de vira-latas, né? Referindo a nossa autoestima super baixa, né? Super frágil. Então, eu acho que tem uma constituição do sangue latino, que é um sangue que emociona, né? É um sangue que emociona mais do que os outros tipos sanguíneos, principalmente os nórdicos europeus, que são mais gelados, mais gélidos. E acho que o atleta brasileiro ele é um atleta que é mais emocional, né? Ele é mais emocional porque eu acho que existe uma expectativa prévia da sua boa performance, do seu bom rendimento. E essa expectativa prévia, quando você se torna atleta, já é uma premissa básica que você precisa ter um autocontrole, se dedicar, ter uma boa performance e apresentar resultados. Eu acho que é uma questão cultural, sim, sociocultural, do nosso país e que reforça, né? Só reforça mais ainda a necessidade de trabalhos psicológicos importantes que olhem esse campo emocional, que compreenda essas respostas emocionais, essas demandas emocionais e que a gente possa saber atuar, né? Cada qual a sua linha, cada qual a sua maneira, mas todos de forma integrada que a gente possa dar aos atletas os benefícios que lhes são devidos, né? Quem mais? Valeu, Fábio. Tamo junto. Ótimo tema, professor. Necessário no momento atual. Respondi a pergunta do Luiz. Pessoal, mais alguma pergunta ou a gente vai ficando por aqui? Espero que
que vocês tenham aproveitado, né? A live ela vai ficar gravada aqui. Lembrem de dar uma visitadinha lá no canal do YouTube, quem puder, quiser, e seguir a gente no João Kozak Psicologia Esportiva. Tem muito vídeo lá, já tem quase 200 vídeos, é tema que não acaba mais, né? E próxima semana não vai ter enquete, não, porque o pessoal ficou. Pô, recebi umas mensagens, o pessoal ficou triste, falou: pô, professor, caramba, por 2 votos, né? Que eu hoje não falei sobre treinamento mental, mas vai ser treinamento mental segunda que vem, sem abertura de enquete, tá bom? Kelly, obrigado por ter vindo. Obrigado a todos, viu? Tem sido um prazer estar aqui com vocês essas segundas-feiras. É um momento de reflexão, é um momento de arrumar a casa, é um momento que a gente esquece um pouco, né? A vida lá fora e falamos de ciência, falamos de esporte, que é uma coisa que eu sei que todo mundo ama por aqui. Obrigado, Luiz. Obrigado, Aninha. Beijo para você. Ficamos em contato, tá, pessoal? Qualquer coisa, comentem os vídeos, deixem ideias, vamos interagindo e vamos criar aí uma comunidade em breve, uma comunidade super legal de psicologia do esporte, uma comunidade com centenas de pessoas. Vamos ter trabalhos aí que virão de mentorias, de supervisão, de grupos de apoio profissional. Vamos ter muita coisa legal chegando aí, tá, pessoal? Fernanda, um beijo, querida, a todos. Obrigado novamente. E valeu, turma. Se cuidem. Beijo grande a todos. Valeu.